De volta ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, hoje nós vamos estar iniciando então o capítulo primeiro, né, depois de dois vídeos dando uma introdução sobre esse livro, falando sobre essa mensagem urgente para a igreja. Como entender o livro do Apocalipse? O verso 1 do capítulo primeiro do livro já começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Logo, esse livro não pertence a João, esse livro não é Apocalipse de João, do evangelista João, mas o próprio nome Apocalipse, que quer dizer revelação, já logo no início já coloca quem é o seu autor, né? E o autor desse livro é Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. João é apenas o escritor que recebeu de Jesus tudo para escrever. Por isso que Jesus mesmo diz, né, escreve estas coisas. Né? O vocábulo revelar, ele é derivado do latim revelare e é geralmente a tradução do termo hebraico também galô, e do termo grego que vai vir a palavra apocalipto, né? Isso é o substantivo de apocalipse, né? Que corresponde então a essa expressão hebraica galô na Septuaginta e também no Novo Testamento. Desses termos, né, nós temos a tradução da palavra apocalipse para nós como revelação. E esta foi então vertida para o latim, né, com esse sentido, em razão desse verbo revelar. A revelação ela tem dois pontos focais. Primeiro, o governo e o propósito de Deus, e em segundo lugar, a pessoa de Deus Pai e de Jesus Cristo glorificado, né? Não como Jesus veio a primeira vez encarnado, né, de forma humilde, mas agora Jesus, o glorificado, que retornará, né, para concretizar todas as coisas. Nesse livro, então, Jesus informa os homens sobre o governo de Deus e a ação de Cristo nesse governo. E aqui nós temos, então, quem é Deus, seu governo na história, principalmente na história humana, quando falamos história, o seu governo na história também salvífica, o que ele fez, faz e o que fará, e o que requer que os homens também façam. No livro também do Apocalipse, Cristo revelou a João, então seu servo, e segundo o relato que nós temos aqui no início desse livro, as coisas que brevemente devem acontecer. Por um lado, então, quando Deus envia sua mensagem aos homens, ele também faz o quê? Confronta consigo mesmo. Né? A Bíblia ela não concebe a revelação como uma simples transmissão divinamente garantida, mas antes, né, como a vinda pessoal de Deus aos homens para tornar-se conhecido deles. Isso nós temos desde o Velho Testamento, quando Deus então se apresentava, se mostrava às pessoas, como ele fez a Abraão, como ele fez a Moisés, né, e a outros no contexto da história do Velho Testamento. Né? Eu não vou estar mais colocando aqui os textos, eu vou citá-los, então tenha uma Bíblia para você poder então estar seguindo, né, toda essa história dentro do relato bíblico. Gênesis 35, verso 7. Deus se faz manifestar aos homens, né, e a forma como ele se faz manifestar. Êxodo capítulo 6, verso 3 a Moisés. Números capítulo 12, do verso 6 ao 8, quando Deus se mostra também, apresenta-se ao seu povo. Né? E nós vamos ver no Novo Testamento um dos relatos, o testemunho de Paulo,
quando ele escreve aos cristãos da Galácia, no capítulo 1, dos versos 15 e 16, e daí em diante, quando ele fala como também Deus se fez revelar a ele através de Jesus Cristo, naquela revelação que nós sabemos na história de Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco. Esta é a lição que nós devemos, então, aprender. Né? E isso, na teologia, se chama teofania, né? A presença de Deus, a forma como ele se faz manifestar. Né? No Antigo Testamento, principalmente, né, as formas específicas de Deus tratar com o seu povo. Né? Nós vamos ver em Êxodo 3, quando Deus se manifesta a Moisés na arca, na sarça ardente, no verso 2, né, e nós vamos ver o anjo do Senhor, né, sendo mostrado no contexto de Deus se apresentando aos seus no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, verso 10 e 11. No capítulo 18 ao 20, nós vamos ter essa teofania, a presença de Deus. Né? O profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele mostra bem como Deus também se apresenta, se mostra, se faz conhecido na história do seu povo, através das visões que ele recebe, né? Principalmente nesse papel desempenhado que nós vamos ter no Velho Testamento do anjo do Senhor. Né? Nós vamos ter várias vezes falando sobre o anjo do Senhor aparecendo, o anjo do Senhor, né? Em algumas partes da Bíblia nós vamos ver que vai estar em letra maiúscula esse anjo do Senhor, porque é Jesus Cristo se manifestando na sua pré-existência, né? Para revelar também Deus na vida do seu povo. O Apocalipse, então, ele é um livro de revelação de Deus. Né? Deus revela o princípio de formação do seu plano, desse grande plano salvífico, da sua obra redentora, do desenvolvimento nessa história e também na sua consumação, né? No seu final. No livro nós vamos ter, então, o seu conteúdo, né? Ele compõe de 22 capítulos que nós temos, 404 versículos, né, que é colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Né, lembrando que originalmente nós não temos capítulos, nós não temos versículos, nós temos texto. Né, a Sociedade Bíblica do Brasil que introduziu para nos auxiliar na leitura e na compreensão. Nós vamos ter também, dentro desse conteúdo, cerca de 12.000 palavras e vamos ter pelo menos 9 perguntas dentro do livro do Apocalipse. Eu quero mostrar apenas algumas. Capítulo 5, mostrando sobre isso, o verso de número 2, nós temos uma pergunta. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Essa é a primeira pergunta que nós vamos ter. No capítulo 6, seguindo, no verso 17, nós vamos ter uma outra pergunta no livro do Apocalipse. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ainda, nós vamos ter no capítulo 7, verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Nós temos então também no capítulo 13, quando fala da besta, capítulo 13, no verso de número 4, vai estar tendo aqui para nós a pergunta também dizendo aqui: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Capítulo 15, verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Mais uma pergunta que nós vamos ter. No capítulo 17 nós vamos ter outra pergunta. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Quando ele fala sobre a descrição da grande meretriz. E no capítulo 18,
né, quando ainda está falando sobre a Babilônia, né, sobre a derrota, a queda da Babilônia. No verso 18 nós temos também uma pergunta: que cidade se comparará à grande cidade? Então nós temos pelo menos aqui 9 perguntas dentro do livro que vai trazer para nós também respostas, né, de todo esse contexto. Meus queridos, a Bíblia divide a raça humana em 3 partes, né? Isso nós vemos no sentido histórico. E no sentido histórico, no Velho Testamento nós vamos ter judeus e gentios. E no Novo Testamento, englobando nessa divisão de raça humana ou de povos, por assim dizer, nós vamos ter a igreja. Né? Porque nós falamos que essa é divisão e essa divisão está na Bíblia. Se nós olharmos para Paulo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos de Corinto, no capítulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, o verso 32, ele diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados. Opa, peraí, eu estou lendo o 11. Capítulo 10, verso 32. Não vos tornei causas de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então nós vemos essa divisão, né? Essa tripartite divisão da raça humana conforme a história salvífica vem trazer. Né? A história dos judeus no Velho Testamento, a história dos gentios, né, a partir também do Velho Testamento, e a história dos salvos em Cristo Jesus, a sua igreja, no Novo Testamento. Né? E contém, então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e isso é importante para nós entendermos, né, o livro do Apocalipse, contém mensagem para todos esses três, né, essas três divisões, tanto para judeus, quanto para gentios, quanto para a igreja. Né? O Antigo Testamento ele trata das duas primeiras divisões, né? Dentro da história salvífica de Deus. Não temos a igreja no Velho Testamento. Nós temos o povo de Deus no Velho Testamento, que são os judeus. Nós temos os gentios no Velho Testamento, que são os demais povos. O livro de Daniel é um exemplo que vem tratar dos judeus e de domínio gentílico dentro da história, né? Dentro desse contexto, né? Falando sobre a salvação e sobre o povo de Deus, né? Ou sobre a salvação que virá e sobre o povo de Deus no contexto da história. Mas ele não cita, né? Daniel não cita a igreja, né? De forma plena nesse contexto, porque a igreja vem no contexto do Novo Testamento. Por mais que a gente vai ver a questão de Daniel falando sobre visões apocalípticas que ele tem de final das coisas, nós temos que entender esse foco dentro do livro. Né? Nesse foco dentro do livro ainda nós não temos, né, o povo de Deus como igreja no contexto do Velho Testamento. Né? Precisamos analisar isso para entender também dentro da história das Escrituras Sagradas, principalmente na revelação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. O Novo Testamento, sim, ele dá então a mensagem, né, para a igreja, não para judeus ou para gentios, mas para a igreja. E Paulo, então, especialmente Paulo, né, em todas as suas cartas, ele vai tratar dela, a mensagem para a igreja. Enquanto nós temos então palavras finais de Deus para judeus, gentios e igreja no livro do Apocalipse. Paulo vai tratar a igreja, mas depois nós vamos ver o Apocalipse falando sobre gentios, sobre judeus e sobre a igreja. Por quê? Porque o livro do Apocalipse não pode ser compreendido senão na totalidade das Escrituras. Não há como aprender Apocalipse querendo olhar tão somente para o livro do Apocalipse ou apenas para contextos históricos salvíficos de Deus no Novo Testamento.
O livro do Apocalipse tem que ser visto, né, na dinâmica da história, do desenvolvimento da história da salvação desde Gênesis. É isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque o livro do Apocalipse ele torna-se para nós um novo Gênesis no seu final. O Gênesis não começa com a criação dos céus e da terra. No livro do Apocalipse não encerra com o novo céus e a nova terra. Então é isso que precisamos entender nesse livro também. O livro também é composto ao redor de simbolismo. Há muitos símbolos no livro do Apocalipse, que para nós às vezes não é bem compreendido porque nós perdemos essa história, né, no desenvolvimento da história da igreja, porque deixamos de ver o contexto daquele povo que conhecia, que entendia o significado de alguns símbolos que vão conter no livro do Apocalipse. Nós perdemos isso. Então precisamos recuperá-los para nós compreender esse livro que foi escrito direcionado à Igreja de Jesus Cristo. Dentro do simbolismo nós vemos, por exemplo, o número 7. O número 7 é muito falado, né, e muito usado dentro do livro desse livro em divisões, em personagens, né, em situações. Né? Nós vamos ter aqui 7 cartas dirigidas para 7 igrejas da Ásia. Na introdução nós falamos, não eram só 7 igrejas que havia na Ásia, mas nós temos esse foco, essa direção a essas 7 igrejas para mostrar a totalidade da igreja, de como a igreja se mostra e se coloca dentro dessa história salvífica de Deus que nós temos. Né? O que nós podemos ou não ser como igreja hoje, dentro desse contexto das cartas às 7 igrejas. Havia mais igrejas, mas foram dirigidos às 7 igrejas, porque 7, totalidade. É isso que nós vamos ver. Foi para todas as igrejas, em todas as épocas e em todos os lugares. É isso que o livro vai trazer para nós também. Né? Ásia Menor era, sim, hoje uma porção da Turquia asiática, né? Mas quando nós falamos em 7 igrejas da Ásia Menor, nós estamos falando 7 igrejas no sentido contexto global. Né? É isso que precisamos entender. Nós vamos ter 7 selos, né, num livro que se encontra na mão direita de Deus, e esses 7 selos vai trazer o que? O desenvolvimento da história, né, o sentido da história no seu desenvolvimento até o final, né, a contagem dessa história. Vamos ter 7 trombetas que anunciam aparentemente estranhos castigos. Nós vamos ter 7 castiçais de ouro na mão de Jesus. Nós vamos ter 7 anjos, né, no capítulo 1, verso 20. E esses 7 anjos, no capítulo 1, verso 20, está falando de agentes humanos, não está falando de anjos no sentido criaturas de Deus espirituais. Capítulo 1, verso 20, vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Né? Esses anjos aqui, líderes, né? Não está falando de seres espirituais, porque nós vamos ter também 7 anjos, agentes divinos, aí, seres espirituais agindo nessa história também, né, que nós vemos ali principalmente a partir do capítulo de número 8, né, quando está abrindo os selos, e nós vemos ali o verso 2 dizendo assim: então vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. E a partir disso, esses 7 anjos então começam, né, a tocar as trombetas. Né? Então nós temos esses agentes agora divinos. No capítulo 8, então, que nós vamos ver essa relação quando o verso 6 do capítulo 8 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam para tocar. Então temos 7 anjos. Nós temos um cordeiro,
né, com 7 pontas e 7 olhos também, né, que nós vemos também isso no capítulo 1, verso 4 do livro como exemplo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós, outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do 7 Espírito que se acha diante do seu trono. Pegando isso com o capítulo 4, verso de número 5. Do trono saem relâmpago, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então nós temos também aí 7 Espíritos de Deus, no sentido do Espírito Santo de Deus, na sua totalidade também, dentro da história humana. Nós temos os 7 trovões, que nós vamos ver também nesse livro, né, sendo falado. Capítulo 10, verso 3. E bradou em grande voz, como ruge o leão, e quando bradou, desfilaram os 7 trovões as suas próprias vozes. Nós vamos entender todas essas expressões que aparentemente são enigmáticas, difíceis de compreensão agora, mas vamos ver que não são. Há também a referência, como eu falei, de personalidades, de agentes, né, quando falamos também, né, nessa esfera de 7. Nós temos um dragão vermelho na história do Apocalipse, com 7 cabeças e 7 diademas. Nós temos a besta, que é semelhante ao leopardo, que tinha 7 cabeças. No capítulo 17, nós vemos que ela tem 7 cabeças, o foco principal dessa besta é 7 cabeças. Também nós temos a expressão de localização, onde nós temos 7 montes e temos ali também 7 reis. Capítulo 17, no verso 9, e no verso 10 nós vemos essa expressão. Nós vamos tratar depois desses assuntos, né, no seu devido momento. Só estou trazendo aqui como a expressão simbólica é muito grande, principalmente o número 7 como expressão simbólica. Tanto é que para os redimidos do Senhor, os salvos em Cristo, para a igreja do Senhor, há 7 bem-aventuranças. Lembra das bem-aventuranças que nós temos no Sermão do Reino, que está lá em Mateus capítulo 5 a 7, mas principalmente no capítulo 5, que nós temos as bem-aventuranças? Nós temos dentro do livro 7 bem-aventuranças também para os remidos do Senhor. Vamos ter no capítulo 1, no capítulo 14, no capítulo 16, no capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 22 por 2 vezes. Então nós temos aí 7 bem-aventuranças. Dentro do livro há 7 promessas para o vencedor, principalmente nas cartas. Todas as cartas terminam com uma promessa ao vencedor. São 7 cartas, 7 promessas também contidas nessas cartas, que é promessas para quem? Para a igreja, porque as cartas são direcionadas à igreja. Olhando para isso, pegando esse aspecto, só para nós compreendermos, 7 provém do quê? De uma raiz hebraica que significa ser perfeito ou satisfeito, ter suficiente. E ela transmite a ideia de perfeição ou a ideia de totalidade. É isso que nós vemos, então, de forma simbólica dentro desse livro. O papel importante que esse número tem no Apocalipse é provado pelo fato de João usar pelo menos 50 vezes a expressão 7. Então, é forte dentro do livro. Nós vamos começar, então, a entender toda a simbologia desse livro. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui nesse início desse capítulo 1 que nós temos do livro do Apocalipse, que vamos começar a trabalhar verso por verso desse livro, dentro do capítulo 1, o versículo 1 é revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor do livro e ele revela isso através de João, que é aquele que escreve essas revelações, direcionando essas revelações para a igreja, na sua totalidade, mostrando
como é a igreja vista por Jesus Cristo na sua totalidade, porque ela é vista, né? E as coisas, né, que na história salvífica aconteceram, acontecerão, né, até a consumação dos séculos. Né? Por isso que muitas coisas que talvez nós achemos ser futuro já passaram. Nós vamos ter que entender isso no livro, porque o livro é uma dinâmica de contar uma história salvífica de Deus ao homem que ele criou, a esse homem que deveria permanecer, né, na perfeição, né? Foi dado a ele esse livre-arbítrio. Quando ele pecou, ele perdeu então esse livre-arbítrio da perfeição, né? E precisou então o quê? Deus intervir nessa história, né, para trazer então o que? O Messias, aquele que viria para concretizar, né, a tão grande salvação e trazer, restaurar, né, tudo aquilo que Deus fez na sua criação. Né? Restaurar até mesmo diante daquela rebelião que começou antes da criação humana, que foi dos seres espirituais, né? Onde no final de todas as coisas haverá julgamento, tanto desses seres espirituais, né, que se rebelaram contra Deus, dos seres espirituais que permaneceram na presença de Deus, e também do ser humano, né, nessa história também da sua rebelião contra Deus e daqueles que em Cristo Jesus retornaram à presença de Deus. Essa é a dinâmica desse livro, contar essa história para o quê? Para uma igreja, né? E para que essa igreja, mesmo diante de todos os acontecimentos que estão em volta dela, permaneça fiel ao seu Senhor, né? Permaneça firme, né, e seja consolado nas suas adversidades, né, e sabendo que ela já é vitoriosa, né, e que o inimigo não tem poder sobre ela. É sobre isso então que trata a história do livro do Apocalipse, que é uma história que começa em Gênesis e vai até a consumação dos séculos. Ok? Deus te abençoe. Prosseguimos na próxima aula para nós falarmos então verso por verso desse livro. Comecei falando sobre o verso primeiro para apresentar esse livro à sua vida. Qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade no desenvolvimento dessa história que nós queremos fazer, né, me procure, né, tem o grupo que as pessoas que estão seguindo no WhatsApp estão presentes, mas também você pode pôr dentro, mesmo nos comentários de cada vídeo, né, perguntas para que nós possamos, no devido tempo, né, estar trazendo também as respostas. Ou pode também mandar pessoalmente a mim, que eu responderei pessoalmente através do meu e-mail. Meu e-mail é revvieira@gmail.com.br revsvieira@gmail.com.br. Que Deus te abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Nós vamos prosseguir, né, no próximo vídeo. Caderninho na mão, Bíblia, né, junto, para que nós possamos entender essa história, olhando para a nossa história e sabendo tudo aquilo que Deus fez por nós, né, e que nos aguarda no final de todas as coisas. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente noite para quem está ou de dia ou de noite vendo, e nos vemos na próxima. Abraço, fica na paz de Cristo.